É com muita alegria que eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema bastante oportuno. Espero que com essa partilha eu possa acrescentar alguns pontos a tudo aquilo que já foi estudado sobre esse assunto. Nós tivemos a Vera, o Carlos, que vieram recentemente falar sobre este assunto, e vai ser mais ou menos parecido aqui. Então, para fazer o estudo desse tema, eu utilizei as obras de O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que essas duas não poderiam faltar, né? E também Minha Família, o Mundo e Eu, de Raul Teixeira, O Consolador, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, SOS Família, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Também Desafios da Vida Familiar. Esse livro aqui é muito bom. Quem quiser fazer a leitura, está disponível, tá? Também esse daqui, Lar, Alicerce de Amor, de Lucy Dias Ramos. Muito bom também. E esse livro aqui, Orientação à Área da Família, que a Federação Espírita Brasileira elaborou para todas as casas espíritas, para a área da família, né? Para quem trabalha na área da família. Tá? E vamos em frente. Enquanto espíritos encarnados, nós recebemos do nosso Criador uma desafiadora missão, que seria buscar a nossa evolução. Então, quando nós viemos para cá, nós recebemos uma desafiadora missão, que é buscarmos a nossa evolução. Mas nós, com toda a nossa simplicidade, a nossa ignorância, né, nós temos certas dificuldades para esse processo de evolução. A busca pelo progresso, pela transformação moral, pela nossa reforma íntima, nós temos muitas dificuldades ainda para isso, né? Pois nós somos materialistas. Eu falo isso por mim, né? A gente encontra muitas dificuldades para isso, para buscar a nossa evolução. Mas se observarmos nossas lutas, nossos desafios, nossas dificuldades, nós vamos entender que tudo tem um porquê. Nada acontece por acaso, né? É de criação divina, ela é perfeita e pode nos ensinar muita coisa, porque nós que somos espíritos, o sexo, o órgão reprodutor que temos no mundo físico, a forma como entendemos, existe a figura do homem, da mulher, por que a atração? A forma que olhamos um para o outro. A família, ela é uma construção divina, faz parte da natureza. E é na família que despertamos muitos sentimentos e desenvolvemos virtudes que precisamos trabalhar em nós para esse processo de evolução, que foi uma determinação do nosso Criador. É na família que somos amados e aprendemos a amar. É na família que aprendemos a cooperação uns com os outros. É a escola de almas para que possamos despertar esses aprendizados como o amor, os sentimentos de cooperação e ultrapassar os limites da nossa casa e do nosso lar, para que um dia possamos alcançar a relação de fraternidade e de família por toda a humanidade. Se observarmos a nossa constituição, a nossa necessidade de ver em coletividade,
Inclusive, é uma das leis morais, que é viver em sociedade. Mas viver em sociedade não é estar juntos, mas amando uns aos outros, auxiliando uns aos outros e sermos auxiliados. Isso é o exercício do amor. Esse treinamento nós aprendemos aonde? Na família. A doutrina espírita, ela apresenta a família como um instituto abençoado, em que criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Por outro lado, a família, na concepção espírita, antes de ser a reunião de corpos, é o reduto sagrado de espíritos imortais. Dentro da doutrina espírita, né, tem a visão reencarnacionista, que traz um entendimento que motiva as criaturas ao esforço pelo próprio progresso moral, através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do perdão, da tolerância e muito mais. Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, onde trata da lei de sociedade, tem o item laços de família, que nós vamos encontrar lá na questão 773, que diz: porque entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? E a resposta de Kardec: os animais vivem vida material e não a vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que estes seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Então, a gente vê o exemplo, né, dos animais. Vou citar aqui um exemplo das tartarugas, que elas vão na praia, cavam os buracos, colocam ali os seus ovos, a fêmea, né, coloca ali os seus ovos, e depois de 40 dias, esses ovos eclodem e as tartaruguinhas vão para o mar e seguem a sua vida. Ao contrário do homem, né? Por que será? Então, vamos encontrar lá na seguinte questão, a 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Então, a resposta: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais. Além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então nós vimos na questão anterior que os animais, eles vivem a vida material, isto é, a preservação da natureza. Enquanto que os homens, existe a necessidade de progredir. Na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família?
Aí Kardec responde, né, que seria uma recrudescência, o aumento do egoísmo. Então, esta resposta de Kardec deixa bem claro a certeza de que a formação familiar tem como intenção o trabalho de fazer diminuir a carga egoística que desenvolveu ao longo dos anos na alma humana. Então, era essa a intenção de Kardec, diminuir a carga egoística. Então, ele acredita que fora do conjunto da família, é mais fácil a pessoa permitir-se empolgar pelo gênio ególatra, que se refere ao egoísmo, onde todas as referências se dirigem a ela, todas as preocupações enfocam-lhe a individualidade. Haverá sempre maior disposição para pensar em si, e somente em si, nunca pensar nos outros. Então, era essa a preocupação de Kardec. A atração que os laços de sangue impõem tem a capacidade de promover a solidariedade, de incentivar o bem-querer e o fortalecimento do amor. Os laços que unem o casal com interesse afetivo vão permitindo que um passe a pensar no outro, preocupar-se com o outro e agilizar providências para auxiliar o outro, chegando a se envolver em lutas e sacrifícios por causa do outro. E quando chegam os filhos? Tudo se altera na vida do casal. Essa relação onde o casal se unirá ainda mais, formando esforços, se revezando nos seus compromissos, a fim de atender elevada dedicação aos filhos, postos pela vida sob seus cuidados. Quanto aos embates e conflitos que ocorrem no âmbito familiar, tendem a motivar as reflexões tão necessárias no lar, resultando no equilíbrio relacional com o passar do tempo. Então, concluindo a questão 775, o egoísmo sendo fragilizado e eliminado. Então, essas três questões do livro dos Espíritos, essa sequência, né, de três questões, ela fundamenta a importância dos laços que unem os casais com interesses afetivos. Então, para melhor desenvolver este conteúdo, nós listamos 4 palavras, onde cada uma delas se refere ao ambiente escolar. Então, a gente pensou assim, 4 palavras. Nós vamos começar pela palavra laboratório. Quando vem à mente essa palavra laboratório, o que passa assim na cabeça de vocês? Uma oficina, um local provido de instalações, aparelhagens, produtos necessários a manipulações, exames e experiências. Tem alguma coisa a ver com o lar, o ambiente familiar? Tudo a ver, né, gente? É um laboratório. E que laboratório! No livro SOS Família, temos a seguinte citação: a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então, considerando, sobretudo, que a família é um laboratório vivo de experiências e aprendizado, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos, na sua ansiosa busca pela felicidade, que ainda não é deste mundo, mas pode nele a começar, né? No nosso ambiente familiar, para o progresso de todos,
Diante de alguns desafios, nós vamos fazendo experiências, analisando reações comportamentais, testando se vai dar certo, como se fosse uma oficina, um laboratório. Não é isso que a gente vê em casa? A gente vai testando, vai puxando aqui, colocando um temperinho a mais nesse, vamos inventando, vamos criando estratégias para o progresso de todos, que é essa a nossa intenção, a nossa evolução. Então, a família, ela não é somente um foco de lutas e problemas. Não tem só problemas, não tem lutas. Muita coisa boa também, né? Mas ela é uma fonte geradora de felicidade quando há entre todos os seus componentes a iluminação de princípios espirituais superiores. Então, é a busca constante, né? De buscar estratégia para estarmos com o ambiente familiar conectados com a espiritualidade, com o bem de todos. Os filhos, eles não são cópias xerox dos pais, que apenas produzem o corpo, graças aos mecanismos do atavismo biológico. As heranças e parecenças físicas são decorrências dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento, eles procedem do espírito, que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. A doutrina espírita, ela estabelece uma distinção clara entre o que é de natureza biológica e o que é de natureza espiritual. O corpo físico, ele vem da hereditariedade. Então, as semelhanças físicas, os traços, né? Cor dos olhos, as predisposições orgânicas, as doenças hereditárias, resultam dos genes transmitidos pelos pais através dos gametas. O corpo é o instrumento material moldado pelo perispírito para a nova existência. E o espírito, ele é a individualidade, o caráter, as virtudes, os defeitos morais e a inteligência são conquistas do próprio espírito em suas vidas pretéritas. Eles não são herdados dos pais, mas sim trazidos pela alma que reencarna. E aqui eu vou abrir um parêntese para falar sobre a adoção. Muitos casais impossibilitados de gerar seu próprio filho e sentindo a necessidade de tê-los, porque a espiritualidade, ela vai fazendo, né, se for para vir o filho no lar, a espiritualidade, ela vai se encarregando de cuidar de tudo, estimulando o casal a sentir a necessidade dos filhos chegarem até eles. Daí eles vão sentindo falta, o casal, eles vão tendo uma necessidade, eles sentem falta quando eles vão fazer uma refeição, parece que está faltando alguma coisa ali. Por isso que eles buscam, né, a adoção. Mas é comum nós ouvirmos depoimentos que temem essa atitude, por desconhecerem a conduta moral dos pais biológicos. E a doutrina explica, ela explica que o caráter, né, como eu acabei de falar, o sentimento, vem do espírito que se reencarna, sem a dependência dos vínculos genéticos dos pais biológicos. Olha que coisa maravilhosa. E muitos casais temem, né, a busca de adoção, porque eles temem isso.
E estes espíritos que chegam nos lares, né? Eles são atados por compromissos anteriores. Eles retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, mas a quem se deve, ou que estão com dívidas. Adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, eles padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. Irmãos que se amam ou que se detestam, pais que se conflitam no ambiente doméstico ou filhos que agridem ou amparam os pais. São espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. Então, é através da engrenagem familiar que cada um vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar o nosso próximo. Numa só existência, deparamo-nos sob o nosso próprio teto com um verdadeiro laboratório, em que, lidando uns com os outros, aprendemos a nos relacionar com a humanidade. A vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. E a segunda palavra é indivíduo. E nós vamos encontrar lá no livro O Consolador, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lá na questão 110, que trata qual a melhor escola de preparação das almas encarnadas? E Emmanuel responde: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, eles podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. E, infelizmente, a gente vê muitos pais deixando essa responsabilidade para a família. Quem trabalhou em escola já viveu tudo isso, né? Que nós tínhamos que educar, tínhamos que ensinar a criança. E os pais se preocupavam somente em dar alimentação e achavam que isso não é importante, né? Então, é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. É no lar, alicerçado no amor, que o indivíduo, né, que nós estamos tratando agora do indivíduo, vai encontrar sua primeira escola, facilitando sua atuação para evoluir, resgatar velhos débitos e treinar o relacionamento em sua primeira fase, para depois ampliar a convivência nos diversos setores de trabalho, de estudo e preparação profissional, usando seu tempo na construção de um mundo melhor. Então, o lar, ele constrói o homem. E a escola forma o cidadão, através, né, da transmissão de conteúdos que ele vai levar para a sua vida. Então, os pais, eles devem priorizar esse período da primeira infância, que ela abrange desde o nascimento, né, de 0 até 6 anos de idade. Então, essa fase, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. E quanto melhores forem as experiências da criança durante a primeira infância, e quanto mais estímulos qualificados ela receber, maiores são as chances
dela desenvolver todo o seu potencial. Pesquisas têm demonstrado que essa fase é extremamente sensível para o desenvolvimento do ser humano, pois é quando ele forma toda a sua estrutura emocional e afetiva, e desenvolve áreas fundamentais do cérebro relacionadas à personalidade, ao caráter e à capacidade de aprendizado. Então, esse período, a criança, ela frequenta a educação infantil, que é os Centros Municipais de Educação Infantil, os famosos CMEIs. E os professores, eles trabalham com a criança o educar. Ele vai estimular a criança para desenvolver essas habilidades, né? Divaldo Franco, em uma de suas apresentações, lá em 2008, ele diz: o grupo familiar é santuário de renovação coletiva, onde todos os membros se encontram para crescer juntos, reconciliar-se, aprender a servir e ampliar a capacidade de amar. Reunidos novamente, devem se ajudar no processo de libertação, que se encontram comprometidos. Eu achei isso fantástico, gente. Eu adorei isso daí, que eu resolvi compartilhar com vocês. Olha a importância, né, do grupo familiar. Olha a nossa responsabilidade como pais, como avós, como educadores. Olha a nossa carga, né, de compromisso que nós temos para com isso. E nós vamos aprendendo, dentro da doutrina espírita, que o lar é o nosso primeiro estágio no aprendizado sublime que é a vida de relação, oportunizando meios para enfrentar as lutas e as responsabilidades com que enriqueceremos nosso espírito nos momentos de provações e na busca crescente do conhecimento e da paz que tanto almejamos. Vamos agora para a terceira palavra, que é sociedade. A gente sabe, né, que a família é a base, né, de tudo. Se ela estiver bem estruturada, a sociedade também ela vai evoluir, progredir. Então, lá no livro Orientação à Área da Família, da Federação Espírita Brasileira, tem a seguinte citação: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. A família. Então, no pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Em razão disso, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade experimenta conflitos. Abalada nas suas estruturas, a cultura degenera, a civilização se corrompe. Por isso, gente, que há necessidade de iniciar-se o esforço da renovação em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizando o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida no mundo. Então, a família é a base de tudo, né? Nós vamos pensar numa casa que a base dela não recebe uma boa estrutura. Coloca-se ali um material de péssima qualidade. Com o tempo, a casa ela vai
aparecendo as rachaduras. Então, a base, ela é fundamental na família, né? Então, aqui, uma citação de Emmanuel também, no livro Orientação à Área da Família, uma pergunta, né? Por meio da formação dos seus membros, exerce a família alguma influência no sentido de implementar uma melhor sociedade futura? Com certeza, né, gente? Sem dúvida alguma. É na família que se estrutura o caráter do soldado, do general, dos políticos das mais variadas tendências, dos profissionais que fazem as mídias, o jornal, a revista, a novela, o teatro. Então, é na família, né? Nós conscientes de que a família é a base da sociedade, e segundo o pensamento espírita, contido nas obras básicas que orientam todos os princípios doutrinários, não há como destruir definitivo o grupo familiar, porque nele se assenta a lei do progresso, estando um ligado ao outro no desenvolvimento moral de toda a humanidade. Enquanto a família prosseguir em harmonia, a sociedade crescerá em paz e em elevação. Tá? E a última palavra, que é aquilo que nós buscamos, a evolução. E no livro Desafios da Vida Familiar, tem a seguinte pergunta: haverá alguma gradação no nível dos sentimentos afetivos recíprocos desenvolvidos na família? Será, gente? Vamos pensar aqui, ó, nessa resposta. Se iniciarmos pelo casal, nós vamos verificar que a esposa, quanto o esposo, experimentaram algo que nunca houveram experimentado antes. É o que se convencionou de chamar amor conjugal. Tá? Eles aprenderam ali, né, os dois, eles tiveram essa experiência, né? E quando chegam os filhos, o tipo de sentimento envolvido, o amor de mãe, o amor de pai para com seus filhos, não é o mesmo experimentado pelo casal. Existe um colorido emocional entre diversos níveis de amor. É diferente. O amor dos filhos e o amor entre os cônjuges. Numa mesma existência, cada membro da família, ele consegue experimentar não somente as emoções de cônjuges, mas igualmente de pai, de mãe, de avós. Olha que coisa mais gostosa. Eu fui filha, eu fui esposa, eu fui mãe, sou, né? E sou avó. Quantas experiências vividas, quantos aprendizados, quanta coisa que eu aprendo hoje com os netos, que eles são o nosso combustível, né? Eles que nos motivam a seguir em frente. E agora, caminhando já para o nosso final, eu achei muito bonito o trecho do livro Lar, Alicerce de Amor. Achei muito bonito essas 4 frases aí. Vivenciando o amor, conseguiremos realizar o bem e silenciar diante da ofensa e da agressividade. Elegendo o amor como diretriz de nossos atos, o mal que nos desejam não nos atinge, porque estaremos resguardados pelas vibrações superiores. Exercitando o amor em nossa vida diária, nós aprenderemos a usar a gentileza e o sorriso
como armas que nos defenderão da ironia e do descaso. E a última frase, compreendendo o amor em sua plenitude, afastaremos de nosso mundo íntimo as paixões perturbadoras, né, o ciúme e o egoísmo. Então, queridos amigos, né, nós já quase que encerrando, sentindo o amor florescer em seu mundo íntimo, você conquistará a paz, o respeito ao direito do outro ser feliz, recebendo dos corações alheios, na mesma intensidade com que amas, a resposta aos seus anseios de felicidade real e eterna. Voltando, então, àquela primeira frase que eu comecei hoje aqui, na minha fala, enquanto espíritos encarnados, recebemos do nosso Criador uma desafiadora tarefa: buscar nossa evolução. Ela é complexa, é muito difícil, mas não é impossível de ser realizada. Cabe a cada um de nós vivenciarmos intensamente as lições do Evangelho de Jesus, refletir e buscar o nosso autoconhecimento, exercitar o perdão, a benevolência, intensificando o trabalho do bem. Assim estaremos edificando as bases de nosso progresso espiritual. Nossa jornada é um contínuo processo de evolução e cada um de nós é um jardineiro do próprio destino. Semeamos pensamentos, palavras, ações, e a lei da colheita nos traz os frutos do que foi plantado. Lembremos de que o espírito é o princípio da vida e a matéria é apenas um instrumento para o seu crescimento. Semear, confiar na colheita, é ter fé na justiça divina, que nos dá o que nós merecemos, não o que nós desejamos. Que a luz do Cristo nos ilumine e nos dê a força para semear o bem sempre, mesmo quando não vemos os resultados, né? Vamos fazer a nossa parte, mesmo sem a gente saber, né, que os resultados estão sendo positivos. É na simplicidade da fé e na confiança da providência divina que nós encontramos a paz e a felicidade verdadeira. Que a paz do Cristo nos envolva e que a nossa colheita seja de amor, paz e felicidade.